Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ouvir esse audiobook. Que Deus te abençoe. Eu sou Adriana Lima do Conectados à Luz e estou de volta para mais uma série de sublinhados e comentados do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Hoje, dia 14, quarta-feira, 14 de junho, capítulo 14, que diz: quando Deus parece distante. É forte, né? Quem nunca sentiu, né? Como se Deus estivesse distante de nós. Em Isaías capítulo 8, versículo 17, diz assim: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Sabe, Deus é real, não importa como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando Ele provê comida, quando Ele provê amigos, família, saúde e situações felizes. Mas as eventualidades nem sempre são agradáveis. Então, como você adorará a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, sabe? Dar graças durante a provação. Manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Amizades são frequentemente testadas por separação e silêncio. Ou você é separado pela distância física, ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo dele. Sabe, ele diz aqui que Filipe, ele observa sabiamente. Todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. É aí que a adoração fica difícil, sabe? Para amadurecer a sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação. Momentos em que se tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a esses dias de deserto espiritual, dúvida e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. Henry Nouwen chamava-os o ministério da ausência. Já, por sua vez, A.W. Tozer, ele denominava-os o ministério da noite. Outros o mencionavam como o inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve a mais íntima amizade com Deus. Eu não sei você, né? Esses autores aqui, esses homens que o texto está relatando, cada um chamava esse momento de solidão, né? De noite, o ministério da ausência, o ministério da noite, o inverno do coração, né? Outros chamam de deserto, outros chamam, eu me atrevo a dizer até que é lugar secreto, escondido em Deus, mais ou menos isso. E já Davi, né, ele teve a mais íntima amizade com Deus. O Senhor, ele teve prazer em chamá-lo homem segundo o meu coração. Você já meditou nisso? Já pensou nisso? Em ser chamado mulher segundo o meu coração? Imagine, né? Apesar disso, mesmo assim, Davi frequentemente reclamava, sabe, de aparência e ausência de Deus. Porque o Senhor, por que, Senhor, tu permaneces afastado na hora do sofrimento? Por que te escondes de mim? Davi falou. Por que te esqueceste de mim? Por que estás tão distante? Por que ignoras meus pedidos de socorro? Por que me abandonaste? É óbvio que Deus não abandonara realmente Davi. Assim como não abandona eu e você, sabe? Ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou rejeitar. Mas Deus não prometeu, você sempre sentirá a minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós
Há momentos em que ele parece estar desaparecido de nossa vida em pleno combate. Aí aqui ele descreve, né? Um autor, Flaud, descreve. Certo dia, quando acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram, você ora, mas nada acontece. Repreende o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais, seus amigos oram por você, você confessa todo o pecado que consegue imaginar e então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Você jejua e nada ainda. Então comece a se perguntar: quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar? Dias? Semanas? Meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam? Em absoluto desespero você grita: qual é o meu problema? A verdade é que não há nada de errado com você, sabe? Trata-se de uma parte de provação e do amadurecimento de sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso pelo menos uma vez. Geralmente várias vezes, sabe? É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento de sua fé. Ter consciência disso deu esperança a Jó, sabe? No momento em que não podia sentir a presença de Deus em sua vida, ele declarou: vou para o Oriente, mas lá ele não está. Eu vou para o Ocidente e não consigo encontrá-lo. Não o vejo no Norte, pois se esconde. Volto-me para o Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde ando, e quando me puser à prova, como ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Meu Deus. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou está punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica a nossa amizade com Deus. Entristecemos o Espírito Santo e sufocamos nosso relacionamento com ele. Quando desobedecemos a Deus, entramos em conflito com alguém. Excedemos-nos no número de atividades, criamos vínculos de amizade com o mundo e assim por diante. Contudo, frequentemente esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, obedecer e adorar a Deus e a confiar nele, mesmo quando não sente sua presença nem a evidência visível da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Eles buscam sensações e, se elas ocorrem, concluem que foram bem-sucedidos na adoração. Errado, totalmente errado. Na realidade, Deus em geral, ele afasta nossas sensações para não dependermos delas. Buscar uma sensação, mesmo a sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Sabe, quando você é novo convertido, Deus lhe proporciona muitas emoções probatórias e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas, na verdade. Tudo para que você saiba que ele existe. Mas à medida que você cresce na fé, ele irá emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato, a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus ele quer que você sinta a presença dele, sabe? Porém, está mais interessado em que você confie nele, não tanto que o sinta. Fé e não sentimentos, é isso que agrada a Deus. As situações que mais põem nossa fé à prova são aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar Deus. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia, sabe? Ele perdeu tudo, ele perdeu família, negócios, saúde e todos os seus bens. E o que é pior, ao longo de 37 capítulos do livro, Deus não diz absolutamente nada.
Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que fez Jó. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: Saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, é forte, né? Diga a Deus exatamente como você se sente, sabe? Derrame seu coração perante Ele. Descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso. Não posso ficar calada, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, o seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo. Davi escreveu: Eu criei, por isso falei. Estou completamente arruinado. Parece uma contradição, né? Confiar em Deus e sentir-se destruído. A fraqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouviria sua oração. E em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitia expor todos os sentimentos e ainda assim o amaria. Meu Deus. Concentre-se no Deus imutável, sabe? Independentemente das circunstâncias, de como esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro e a respeito dele. Deus é bom, Ele me ama, está comigo, sabe pelo que estou passando, preocupa-se comigo e tem um bom plano para a minha vida. Assim disse V. Raymond Edman. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Vou repetir. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Quando a vida de Jó veio abaixo sobre o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para louvá-lo. Ele é bom e amoroso, Ele é todo-poderoso, Ele repara em cada detalhe da minha vida, Ele está no controle, Ele tem um plano para a minha vida, Ele vai me salvar. Uau! Que forte! Imagine, né? E a gente, às vezes, por tão pouco, um probleminha, seja na área financeira, seja na área amorosa, um problema, a gente já está reclamando, já está, né? Por quê? Porque começa a questionar, começa muitas vezes até a blasfemar contra Deus. E Jó perdeu tudo. Sabe o que é perder tudo? Acho que nunca a gente vai entender isso, porque a gente não perde tudo, né? A gente passa por algumas provações, mas perder tudo na vida não, né? Porque as misericórdias de Deus não permitem. Mas Jó, o Senhor permitiu ele passar por tudo isso. Ele perdeu tudo, perdeu dinheiro, família, filhos, ficou doente, a doença, né? Tocou nas partes que mais tocam a gente, né? Que a gente mais sofre, é na área financeira, na área da saúde, né? E familiar. As três áreas, né? Que a gente não suporta, né? E ele passou, imagine, tudo de uma vez, no mesmo dia. E venceu, e mesmo assim encontrou razão para adorar a Deus. E eu e você, muitas vezes, não encontra razão para orar, né? Não encontra razão para louvar, porque tá triste, porque amanheceu preocupado com as finanças, preocupado porque
As coisas não estão do jeito que a gente queria que estivesse, não é verdade? Aí, passa o dia todo emburrado, com a cara feia, com raiva de tudo e de todos, descontando nossas frustrações em todo mundo, quem chegar perto. Tá errado, faça como Jó, faça como Davi. Se prostre, ore, louve, adore, mesmo na dor, o adore. E faça como Jó, né? Ainda que me mate, ele disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Você pode dizer isso hoje? Será que eu posso dizer para Deus, ainda que ele me mate, nele esperarei? Fica essa interrogação. Como somos falhos, né? Somos muito falhos. Outro ponto aqui é: confie que Deus cumprirá o que prometeu, sabe? Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus e não nas próprias emoções. Procure entender que Ele o está levando a um nível mais profundo, sabe? De maturidade. É frívola a amizade baseada em emoções. Então não fique preocupado com os problemas, as circunstâncias, não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante, Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode senti-lo, sabe? Na ausência de circunstâncias, Jó se apegou à palavra de Deus. Ele disse: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia. Ai, meu Deus, será que eu e você está fazendo isso? Que forte, né? Que forte. E essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, sabe? Ainda que nada fizesse sentido, sua fé se manteve forte em meio à dor. Deus pode até me matar, mas ainda assim confiarei nele. Quando você se sentir abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda, apesar dos sentimentos conturbados. Porque os sentimentos sempre vai existir, né? Esses sentimentos conturbados, esse turbilhão de emoções. Mas quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, na sua palavra, essa é a verdadeira adoração, sabe? E lembre-se do que Deus já fez por você. Traga sempre à memória o que Deus já fez por você. As coisas boas que Ele fez, os livramentos, sabe? O cuidado. Até aqui o Senhor tem te sustentado, tem te ajudado. Então traga à memória isso, né? Se Deus nunca tivesse feito nada por você, Ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto por toda a vida, por causa do que Cristo fez por você na cruz. Só o fato dele ter morrido na cruz, a gente merece louvá-lo, adorá-lo constantemente, né? Mas o Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, a gente esquece os detalhes cruéis do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade gera complacência, sabe? Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado. Ele foi espancado até ficar quase irreconhecível, meu Deus. Ele ficou açoitado, ele foi ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante. Ele foi ultrajado e ridicularizado por homens cruéis. Ele foi tratado pior que um animal. Meu Deus. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, ele foi forçado a arrastar uma cruz, colina acima, pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam
insultos, desafiando sua afirmação de que era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, sabe? Mas assim não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento. Por que Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade? Por quê, né? Porque para que você fosse poupado da eternidade, sabe? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Jesus, Ele desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já vale seu agradecimento e louvor contínuos e justiça. Nunca mais se perguntar por que motivo devo ser grato, sabe? E justifica. Nunca mais fale isso se você já falou alguma vez. Nunca mais diga por que eu devo ser grato, né? Por que motivo eu devo ser grato? Meu Deus, tire isso do seu pensamento, porque eis aí a razão de ser grato. Jesus morreu na cruz, né? Se sacrificou para te salvar, para me salvar. Então é motivo de sobras para o louvarmos, né? E quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda, sabe? E nos dias de hoje, sabe, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. É isso, a gente precisa reconhecer, né? Pega aí seu lápis, seu caderno, uma caneta e bote: Deus é real. A despeito de como você se sente, Deus é real. E para você memorizar, anote aí Hebreus capítulo 13, versículo 5. Bote aí. Hebreus 13, 5. Deus disse: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Vou repetir. Deus disse: eu nunca os deixarei, jamais os abandonei. Jamais os abandonarei. Sabe? Por que você se sente aí abandonado, né? Com essa síndrome de tristeza, de que tudo conspira contra você. Por quê? Se Deus disse que nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar, né? Então levanta, reage mulher, reage homem, reage menino, reage adolescente. Reaja, tá certo? Deus, ele nunca vai te abandonar, nunca. E uma pergunta para você meditar é: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante? Como eu faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante de mim? Meu Deus, faça como Jó, né? Diga que ele é bom, amoroso, ele é todo poderoso, ele repara em cada detalhe da minha vida. Diga que ele está no controle. Diga que ele tem um plano para a minha vida, que ele vai me salvar. Fale isso em voz alta, sabe? Fale isso. E se a prova for grande, a dificuldade for grande, diga, né? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Fale sempre isso. Que você vai vencer, sabe? Eu tenho certeza. Porque o Senhor, ele tem te contemplado, ele tem te visto. E leia o livro de Jó. Lá em Jó, capítulo 10, o versículo 12.
Jó, capítulo 37, do versículo 5, 23, o 42, versículo 2. Se você tiver tempo, dê uma lida aí. Quando Jó fala isso, né? Que ele vai me salvar, que ele tem um plano para a minha vida, que ele está no controle de tudo. É isso. Tá difícil, tá chorando, né? Tá chorando, tá difícil, tá complicado. Você não vê saída, você não vê solução, você não vê uma luz no fim do túnel. Mas o Senhor está no controle de tudo, né? Que a gente sabe o que aconteceu com Jó. Jó, ele adorou a Deus em meio às suas circunstâncias difíceis, em meio à dificuldade, em meio ao choro, em meio a que até a mulher dele disse: homem, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Vê, até a mulher disse isso para ele. Às vezes as pessoas ao nosso redor nos desencorajam, né? Tem pessoas que têm prazer em falar coisas que para nos entristecer, não é verdade? Então ele poderia ali naquele momento se entristecer, olhar para a mulher e dizer: é verdade, né? Não tem mais jeito, sabe uma coisa? Eu vou morrer, vou me matar, tirar minha vida. Porque eu perdi tudo mesmo, perdi meus filhos, perdi o dinheiro, perdi minhas empresas, perdi minha saúde, não tem mais jeito. E tu tá dizendo aí, tá dizendo uma verdade. Pronto. Pegar uma forca, preparar uma corda, amarrar na árvore e tirar a vida, né? Mas ele não fez isso. Ele escolheu adorar a Deus. E ainda disse pra mulher: estás falando como uma louca, que isso, né? Nu eu saí do ventre da minha mãe. Foi nu, né? E é nu que terminarei a minha vida. Não nasci com nada, vou morrer com nada. Ele quis dizer isso, né? E Deus restituiu, Deus viu. Aquele que tudo vê, aquele que tudo contempla, restituiu tudo na vida de Jó, né? Em dobro. Deus restituiu. E tenha fé, Deus vai restituir tudo que você perdeu. Deus vai restituir até os seus sonhos que você idealizou. Confie, mas para isso escolha o lugar da adoração. Mesmo doendo, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo não vendo saída, mesmo não vendo solução, mesmo não vendo a cura, escolha adorá-lo, sabendo que mesmo que ele nos mate, né, nele esperaremos. Talvez era tudo isso que eu e você precisávamos ouvir, na verdade. Que edificante. Se essa palavra fez algum sentido para você, que você possa levar adiante, não guarde para você, sabe? Uma coisa que eu aprendi, e é isso que eu tenho em mente, é levar adiante. A gente não tem tempo mais a perder. Não podemos mais simplesmente segurar a bênção só para nós. Temos que passar adiante, é necessário encher odres novos, né? Temos que deixar levar o azeite para muita gente, sabe? Temos que levar esse ID do Senhor. E o Senhor te chama para fazer isso agora. Como, Adriana? Curtindo, comentando, compartilhando, sabe? As redes sociais vão entender que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo... Aí ele vai colocar lá, ó, para outras pessoas visualizarem. Vai colocar lá em vídeos mais visualizados, sabe? Aí outras pessoas vai ver, vai escutar. Talvez era tudo isso que a pessoa precisasse ouvir também, sabe? Então faça isso, não é por mim não é por Adriana, não é para alimentar o meu ego, jamais, não é para isso. O intuito não é esse, é tudo por ele, para ele, sabe? Porque
A nossa vida tem um propósito, a minha vida e a sua. E o propósito é só esse: adorar a Deus, honrar a Deus. Tá certo? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Esse dia aí nublado, meio chuvoso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo áudio, se Deus assim permitir.